gente convidou a Mari, a minha amiga de colégio, de alguns 24 anos atrás, né? E a Mari tem uma história muito legal para contar de empenho, de superação, de uma mulher que também eu tenho admirado muito, ainda mais agora que nós nos reencontramos, né, na maternidade, na escola com os nossos filhos. E conheço já um pouquinho da história dela, acho que tem mais coisas que eu vou soltar a língua dela aqui hoje. Mas espero que a história dela traga motivação para muitas mulheres que estão também empreendendo, né? E a Mari ainda tem um projeto novo muito bacana, muito gostoso, né, Mari? Para contar para nós. Então, a Mari é a personificação da mulher que precisou se reinventar várias vezes. Carreira sólida em Brasília, retorno para a cidade natal, aqui em Formosa, reencontro do amor de infância, maternidade, pandemia mudando o jogo, e no meio disso tudo, ela virando empresária, se tornando empresária. E aí, Mari, eu queria te perguntar, a Mariana, antes de falar sobre empresa, design e carreira, quem é a Mari quando ninguém tá vendo? Quem que é a Mari lá na casa dela? Que ninguém tá vendo ela assim, ó, bonita. Mari é aquela que gosta de andar de moletom em casa, de assistir muita série, de jogar muito joguinho de celular. Adoro joguinho de celular, sou viciada em joguinho de celular. Mentira. Juro. Candy Crush. Não, agora eu tô jogando um que chama Mahjong, eu acho, é um negócio. Eu gosto de meio que jogo de memória, jogo de estratégico, sudoku, essas coisas. Quando eu tenho tempo. Gosto muito de mexer em redes sociais e meu maior prazer, mesmo não estando trabalhando, não estando no trabalho, no momento de trabalho, é pensar em ideias. Eu tenho uma cabeça muito o tempo todo e isso me dá muito prazer. O Fonte, meu marido, ele fala que eu sou viciada em trabalho e eu tenho um diagnóstico que eu realmente tenho um vício em trabalho, mas é um vício num ponto saudável. Não é aquele vício, só falo de trabalho, não. Não dá um burnout, não. Não, eu já tive um pequeno princípio de burnout uma vez na vida, mas que foi inclusive ano passado, mas tá tudo ok, porque desde quando eu era adolescente, que a gente formou no colégio, eu sempre era doida pra começar a trabalhar. Eu nunca tive problema pra começar, sendo que eu comecei, meu primeiro emprego era telemarketing de cartão de crédito. Eu voltei pra Brasília e Telemarketing, essa eu não sabia. de cobrança de cartão de crédito. Nossa, quando isso? Eu não lembro disso. A gente formou em 2005, 2006. Nossa. 2006, meu primeiro ano de faculdade eu já fui telemarketing. Enfim, então assim, meu momento de lazer, eu gosto além de ficar com meu marido, com a minha filha, a gente assistir filme, eu amo série, adoro, enfim, e os meus joguinhos, eu gosto muito de pesquisar coisas novas, de novas ideias, ainda mais agora nessa parte mais empreendedora, então a minha cabeça não para e isso me dá muito prazer. Então mesmo quando eu tô em casa de pijama, de moletom, eu gosto muito de pensar nisso. E às vezes inventar alguma coisa na cozinha também. De fazer uma comida gostosa, sem obrigação. Eu gosto muito de cozinhar, mas sem obrigação. Então, no final de semana, eu gosto de fazer um prato, um almoço só pra gente, fazer alguma coisa gostosa e é isso. Que legal, a Mari cozinhando. O que te faz perder a noção do tempo? Nossa, é difícil. Acho que ter um momento com o Fonte e com a Elis, que em casa, dentro de casa, falando hoje, né? Que é um momento que eu consigo me desconectar. Nos finais de semana eu consigo me desconectar do trabalho, menos da leveira, mas é leve, não é uma coisa assim. Mas eu acho que Te faz perder a noção do tempo e ficar com a Fonte. E é isso. Quando a gente tem nossos momentos. A gente assiste muito filme juntos, nós três. Filmes da Disney, e ela assiste o filme todo. Eu falei, curte. Eu demorei, quando eu tinha 5, 6 anos, eu saí no cinema 35 vezes pra ir ao banheiro, nunca consegui ver. Ela assiste o filme todinho, então a gente sempre assiste juntos, então é um momento que a gente gosta bastante. Eu acho que hoje, é isso.
Vamos lá. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Mariana de 18 anos, aquela que estava começando a sonhar com a vida, o que você diria pra Mari dos 18? Minha filha, aguenta aqui. Vem coisa aí. Cara, falaria muita... Eu acho que poderia... Eu era muito sonhadora, eu ainda sou sonhadora, mas eu hoje tenho um percentual maior de pé no chão. Eu sempre tive, com 18 anos, eu queria sair, trabalhar, sendo que meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu terminasse a faculdade para depois trabalhar, e eu enfrentei ele, falei que eu ia voltar para Brasília e ia trabalhar porque eu queria montar meu currículo e pronto. Só que eu sonhava de uma forma muito... Eu falaria para ela ter mais calma, mais pé no chão, ser mais paciente e medir mais palavras. Eu era muito explosiva, mimada. Eu considero que eu fui muito mimada não assim, tipo, uma criança mimada, não, eu acho que eu tinha uma visão de que eu sempre estava certa. E isso, eu levei muito tapa na cara por conta disso, né? Isso eu falo do lado profissional, eu sempre achava que eu era melhor, tá? E não é assim. Eu aprendi demais, eu já passei por muitas coisas em trabalho, já trabalhei com muitas coisas, desde telemarketing, como entregadora de carro zero, que eu trabalhava, tipo, chegava às 7 horas da manhã, eu trabalhava perto de oficina de concessionária, trabalhei como secretária, eu já trabalhei muita coisa. E já levei muitas coisas assim pra aprender mesmo, até que eu consegui me encontrar. Eu era muito perdida, muito deslumbrada, e até que eu consegui formar na faculdade, falei, não, agora eu sei o que eu quero, que era a parte de design, que era algo que me dava muito prazer. Então, se eu fosse falar com a Mari com 18 anos, segura a boca. Publicidade e propaganda não é uma escolha óbvia para todo mundo. Teve um momento em que você pensou, é isso que eu quero pra minha vida? Sim. Foi no colégio, no segundo ano, na verdade, eu sempre tive uma veia muito da parte criativa. Eu sempre gostei muito de criar, tanto desenho e tal, e desde embalagem, de pensamentos um pouco diferentes em relação à criação mesmo. E aí, fazendo aqueles testes vocacionais, então, tinha dado sugestão de ou publicidade ou desenho industrial. Eu tentei desenho industrial e eu gostava muito de desenhar, só que era um desenho muito técnico, era muito mais difícil do que eu imaginava. Tem um certo dom que eu não tinha. E aí eu fui e me desafiei para publicidade, sendo que meu pai, ele tinha um pouco de medo de eu me frustrar, porque eu tinha muito histórico da minha adolescência de fazer muitas coisas e parar no meio do caminho. E aí quando eu passei no vestibular, ele fala, depois qualquer coisa conta essa parte. Ele falava assim, se você beleza, eu vou pagar a faculdade, mas se você vier falando que não se encontrou no seu curso, você vai se perder com seu dinheiro, tá? Eu enxergo seu pai falando, viu? Eu enxergo. E deu muito certo, porque eu amo minha profissão. Hoje eu não atuo, literalmente, agora eu voltei com a Oliveira. Uso bastante. Ficou tudo muito lindo. Eu gosto, tenho muito orgulho, eu já falei até isso. Dá pra perceber que, assim, cada detalhe não é pago. Eu sabia que eram coisas suas, que você sempre teve muito bom gosto. Eu até acho que quem me perguntou, não sei se foi Paulina ou você, eu tenho certeza que foi a Mari que fez tudo, certeza. Sim, foi tudo eu. E aí, eu amei a faculdade. Amei, assim, foi muito, muito bom pra mim. E desde então, dentro da faculdade, aí quando eu saí, eu falei, não, porque dentro da publicidade tem vários campos, né? Tem redação publicitária, tem a parte de mídia, tem a parte de, enfim, vários atendimentos, e eu quis focar no design. E aí, só que na faculdade não ensinava design, eu sou autodidata, fui fuçando. Baixei softwares e até que eu concorri uma vaga para trabalhar na Ana Lúcia Eventos, que
que era uma empresa muito antiga lá em Brasília. De formatura, eu formei em 2009. Ela fez a nossa formatura da faculdade. E aí eu mandei meu currículo para trabalhar na área de marketing. E aí ela fez uma entrevista e falou, você consegue criar algumas coisas? Eu falei, olha, eu não tenho um curso de design, eu tenho um curso de publicidade, mas eu tô aqui para aprender. E aí comecei, fuçando. Eu olho meus layouts da época, eu tenho um horror, de tão horroroso. Era cobrança. Ah, não, mas é porque a gente vai evoluindo muito. É isso que eu ia falar, porque cada época, né? Aí foi indo. E aí eu, desde 2010, que eu entrei no mundo de formaturas e só saí em 2019. Então eu trabalhei, 2019, não, desculpa. Não, 2019. Que eu saí, na verdade, do CLT. Então, assim, eu formei em 2010, trabalhei em várias empresas, trabalhei na Analícia Eventos, fábrica de formaturas, Sagai, que era basicamente a mesma, e entrei na Lumi Eventos. Que aí dentro da Lumi Eventos, trabalhava na área de marketing. E aí, acho que eu já até fui da resposta aí que você me perguntou. Era o porquê, né, de publicidade. Quando você pensou que é isso que eu quero da minha vida. E aí foi isso, aí tipo, e aí deu certo a questão dos convites e tal. Mas quando veio a ideia foi no sentido do meu histórico da minha vida, que eu sempre gostei muito dessa parte criativa. Acho que seu pai te ajudou a falar assim, é isso que você vai ter que querer pra sua vida. No meu subconsciente fala, não posso desistir. Mas nunca me passou, eu sempre gostei muito, muito mesmo. Quando você sentiu que design era o seu caminho? Essa aqui era... No andar, né? Que você comentou. Sim, foi na saída da faculdade. Eu estava muito tendenciosa aí para o atendimento, para a parte comercial. Atendimento é o que eu faço hoje, né? E aí, só que a parte do criar ali me encantava. Então eu comecei a criar e começou a me dar prazer. Criar é uma coisa muito... É nato mesmo, a gente tem que gostar. Tipo, e é uma arte, literalmente. É um dom, igual a logo da Oliveira. Ela veio com um estudo mental, o que eu queria. Eu queria uma logo sofisticada que ao mesmo tempo trouxesse algo familiar, algo de aconchego, que é a silhueta da Léo, que é uma avó. Então é um medalhão que representa algo, por ser um medalhão de sofisticação, e ser a silhueta dela, que é algo de aconchego e artesanato. Que legal, coisa de vó, gostoso, né? Aquele sabor de vó, agora afetiva, né? Exatamente. Gostei. E aí é a silhueta dela, a logo da Oliveira é ela. A mãe do fonte. Que legal. E aí, então é isso, quando a gente cria, então desde 2010, criando, isso que vem da cabeça me dá muito prazer. Muito prazer. Quando um cliente chegava e falava, eu quero criar uma logo assim, assim, assado. Por exemplo, Mari, quero criar vamos supor, você abriu a Lademir. Aí vai criar a logo da Lademir, exemplo. Eu pensei, a marca vai ser isso, então o briefing que a gente vai criando, no momento que vai criando o briefing, eu leio o briefing, na minha mente já vai trabalhando, vai começando. E eu consigo visualizar, e isso sempre me deu muito prazer. Então, isso, acho que é da mente mesmo, e é muito prazeroso, eu gosto muito de criar, muito mesmo. Que legal. Olha aí uma Mari que eu não conhecia bem. Você construiu a sua vida em Brasília, trabalhou anos como designer, viveu uma rotina intensa. E o que Brasília te ensinou? Eu amo Brasília. Amo de uma forma assim, porque meus pais se separaram, eu tinha 3 anos. A gente mudou pra lá e eu fui criada em Brasília praticamente. Eu só vim pra cá pras férias e tal, eu gosto muito daqui também. E ela me ensinou que quando eu voltei para trabalhar e para estudar, ela me mostrou muito amadurecimento, tipo por ser uma cidade grande, por ser uma cidade que tem muitas oportunidades, momentos que, não sei, acho que mais a parte do amadurecimento e momentos muito, muito bons que eu vivi ali. Acho que tem muito. Acho que ela te ensinou a amadurecimento. Acho que foi, porque eu passei uns perrengues lá.
E o que essa fase construiu em você que você carrega até hoje? Amadurecimento? Amadurecimento. E amizades que são pra vida. Tenho grandes, melhores amigos que eu construí. É isso. Legal. Da época de design de tanta empresa, porque Da época de formatura. acaba fazendo muita amizade, né? Sim, os melhores amigos são da época de formatura, assim, que a gente. Melhores amigos que eu falo assim, que a gente até hoje tem uma conexão muito legal, assim. E a fábrica de formatura fez a nossa formatura no Visão, né? E a Lumi fez a minha de farmacêutica. Foi. Aí você trabalhou em todas. Viu? É isso. Trabalhou em todas. Em algum momento você sentiu que precisou provar mais do que outros por ser mulher? Seja no design, ou no empreendedorismo, ou no mercado corporativo? Sim. Eu já trabalhei em áreas, essa do que eu comentei da concessionária, eram muitos homens mesmo, e tinha aquele preconceito em relação a porque eu tinha uma missão de, sabe quando você compra um carro zero que vem uma pessoa e te apresenta o carro todo? Os detalhes e tal? Esse era o meu trabalho, era um estágio. Então, eu trabalhava numa descida, assim, que era uma garagem, e do lado era uma oficina. E aí sempre eram homens que faziam esse trabalho. E aí foi o único trabalho, assim, que eu sentia que quando eu entrei, falei assim, eu vou ter que mostrar pra eles por que eu tô aqui e o que. E aí Por que eu sou boa pra eles me respeitarem. Exatamente. E tinha uma forma de você, com o cliente, você levar o cliente até uma vendedora de seguros de carro. E lá você ganhava meio que uma comissão para quem conseguisse levar. E eu bati metas, tipo... Já começou a bater meta daí, né? Desde aí. Já ganhava troféus de nada? Não. E aí eu comecei a ter muito respeito, porque quando eu pedi para sair, que eu consegui um outro trabalho muito melhor e tal, eles chegaram falando, quando tem uma pessoa que realmente consegue bater metas, levar clientes com outro propósito. E aí depois de que eu saí de lá, eu fiquei sabendo que eles contrataram muito mais mulher, por conta desse jeito, porque os homens não tinham esse tato e essa técnica para levar o cliente para venda. Então esse foi, acho que o mais que eu passei por eu era muito nova, eu tinha 19 anos. Só que essa parte de vendas, só para complementar aqui, quando eu entrei na MetLife, essa parte acho que nem precisa passar, mas só um comentário. Deu muito certo os primeiros meses, tá dando certo até hoje, né, graças a Deus, mas assim, eu me destaquei muito rápido. Em 3 meses eu já tava, tipo, destaque lá. E a Dani, a gente encontrou uma vez, aí ela falou assim, eu não tinha dúvidas, porque a Dani trabalhou comigo nesse telemarketing. Eu indiquei ela. Ela falou assim, você lembra que em 2 meses você foi promovida no telemarketing? E eu não lembrava. Ela falou, você bateu metas de ligação, mãe. Eu bati a meta e consegui achar o cliente para negociar a dívida. Então eu bati. Ela falou assim, você sempre lidou muito bem com metas. E realmente, eu não sabia. E o mais importante, resolução de problemas, né? Exatamente. Se você resolver, você não vai bater meta. Exatamente. Né? E aí, acho que foi o que mais afetou. Porque como eu trabalhava com formatura, era um público muito feminino. Então, não me impediu muito. Esse foi um problema mais desafiante, né? Mais desafiador. Legal. Em algum momento você tomou uma decisão que parecia loucura para os outros, mas fazia sentido para você? Sim, MetLife. Total. Eu fui uma das poucas que falei assim, nossa, é um excelente negócio. A MetLife foi porque as minhas amigas até falavam assim, cara, você é a única pessoa que eu conheço, isso na época de design. Porque eu abri minha empresa de convite de formaturas, deu muito certo durante muito tempo. E você é a única pessoa que eu conheço que ama o que faz. Tem muita gente que não é satisfeita com o trabalho, vai trabalhar meio que na obrigação. E eu sempre falei, gente, eu amo meu trabalho. Eu nunca tive problema com criar, com fazer os convites. E quando eu tive o convite da MetLife, eu falei que não, no começo. Eu falei, não vou, eu tinha um mercado exclusivo meu, eu não tinha concorrente. Eu tinha um mercado de Brasília todinho pra mim. Eu era a única empresa de convite de formaturas em Brasília.
Então, assim, eu atendia todos os cerimoniais e ganhava legal. Só que convite de formatura estava cada vez... Hoje as pessoas não fazem mais convite só de medicina. Hoje é muito convite virtual. E aí, quando veio o convite, eu falei não, de cara. E aí o Grig foi e falou: Mari, quando você vier em Brasília, você me fala pra gente tomar um café. Aí eu fui. Aí eu lembro que eu saí de casa e falei pro Fonte, falei assim, eu só tô indo porque é o Grig. Porque eu gosto mais do Grig mas claro que eu não vou aceitar. Tô falando não educadamente pra ele. Tá. Cheguei lá, tava ele e o Lucas, que era o líder dele lá, né? Que era amigo dele. E falou, tá, e veio parece que veio um anjinho e falou assim, vai se desafiar que o mercado tá pioneiro e tal, não sei o quê. Aí ele me falou dos ganhos, me falou da crescente, de como fazer carreira e tal, não sei o quê. E não é emprego, né? Eu tenho é uma parceria. Eu tenho o meu CNPJ e me cadastrei. E aí, voltei pra casa e falei, amor, topei. Ele, ué, como assim? What? Topei, vou pegar esse desafio. Só que não era simplesmente assim, topei, tô dentro. Foi 20 dias que eu tinha pra fazer uma prova da SUSEP, que é a superintendência para você poder vender seguros, você tem que fazer uma prova que o Grig falou que era fácil. Só que eu esqueci que o Grig era um dos primeiros da sala, que ele é super inteligente. Eu estudei que nem uma condenada. Foi 20 dias. Você sabia que tinha essa prova, não? É muito difícil. Ela é muito idiota. Pra quem nunca vendeu, é muito difícil. Acho que são 100 perguntas, você tem que acertar 70% e tal, enfim. E aí eu cheguei pro Fonte sempre, como sempre, muito parceiro, falou, vai, que eu seguro as pontas com eles. Ou seja, eu abri mão, já avisei para todos os meus fornecedores que eu não ia mais trabalhar com design, arrumei um outro designer para indicar lá do Sul e abandonei minha carreira assim, tipo, em uma semana. Eu organizei a casa em uma semana e estudei freneticamente até tipo 2 horas da manhã todos os dias. Você não tinha convite para entregar, não? Tinha alguns, mas eu consegui organizar de uma forma que não me tomava tanto tempo. É porque a época de janeiro é mais leve. Então tava mais de boa. Então deu tudo certo. Deu tudo já certo. Tinha entregue tudo em dezembro, né? Já tinha turno de forma em dezembro. Né? Exatamente. Aí passei na prova da SUSEP, fiz a entrevista com a MetLife, passei com o líder, mais a entrevista da MetLife. Aí fui pra Tecom. Ou seja, eu aceitei a proposta em janeiro, eu comecei oficialmente só dia 1º de abril. Janeiro, fevereiro e março, 0 faturamento. Tinha uma reserva de emergência, mas o fundo segurou as pontas. E eu lembro que meu irmão chegou e falou assim, você viu que saiu o concurso da Caixa? Por que você não faz o concurso da Caixa? Ainda bem que você não fez. Aí ele não tinha noção quanto que eu poderia ganhar, entendeu? E assim, aí eu falei, tá, mas eu acho que eu não sou muito pra concurso, eu prefiro muito mais me desafiar com isso. E hoje eu falo, graças a Deus que eu aceitei, porque é um mercado fácil, de forma alguma. Vender é fácil? Não é. Mas hoje eu tenho um padrão de vida 3 vezes melhor do que eu tinha quando eu era designer. Então, assim, a nossa vida deu um salto em relação, não só financeiramente, de tudo. De questão das pessoas que eu amo hoje da MetLife, a minha visão de mercado, a minha visão do mercado financeiro, de política, de tudo. Antes eu tava Então, isso pra mim foi minha maior coragem que eu tive que ter até hoje. De desafiar mesmo. Que amadurecimento legal, né? Sim. Como foi escolher e retornar pra Formosa? Eu voltei pra Brasília em 2006, estudei lá, comecei a trabalhar em 2010 na área de formaturas, comecei a namorar, casei, fiquei 10 anos com uma pessoa e em 2019 a gente acabou se separando. E no final de 2019 eu reencontrei o meu marido, né, que é o Fonte, que a gente namorou quando ele era adolescente e acabou que a gente se reencontrou e falou pra gente ir devagar. Passou 3 meses, a gente tava morando junto. Passou 1 ano, a gente resolveu comprar uma casa. E a gente queria muito comprar uma casa, só que aí a gente olhava em Brasília e era muito fora da nossa realidade. Porque pra comprar uma casa em Brasília é um investimento muito alto. E como a gente estava vindo sempre pra Formosa, a gente estava vindo praticamente todos os finais de semana, a gente começou, e eu trabalhava já, que na época da pandemia, era 2021, isso, 2020 teve a pandemia, 2021 a gente começou a olhar a casa. E foi uma das outras loucuras também,
que eu comentei com ele, a gente podia começar a dar uma olhada lá em Formosa e tal, talvez pra construir e tal, e aí ele topou. Ele falou, acho que dá, porque o trabalho dele, ele trabalhava 2 vezes na semana só em Brasília e eu trabalhava 100% remoto, na parte de criação. E aí um dia ele viajou com os amigos dele, era uma viagem só dos amigos, e aí eu vim pra Formosa. Aí eu cheguei pra Stephanie, pra minha cunhada, e falei assim, vamos dar uma volta, vamos dar uma olhada em algumas casas? Aí pra ter uma noção de preço e tal. Aí a gente olhou umas 3 casas. Aí a segunda casa que a gente olhou, é a casa que a gente comprou. Aí eu olhei, eu amei a casa, aí eu liguei pro Fonte, ele tava na praia com os amigos dele. E ele já tinha tomado uma, né? Aí eu, amor, achei nossa casa, tá, não sei o que. Aí ele só falou assim, só pede o Pix pra gente fazer. Aí, enfim, ele voltou domingo, aí eu falei, vem direto pra Formosa, que aí segunda-feira a gente vai lá olhar a casa. A gente olhou a casa, ele amou a casa. A gente foi na caixa, viu direitinho a questão de financiamento, quanto a gente ia dar de entrada e tal, não sei o que. Isso foi na segunda, na quarta-feira tava tudo aprovado. Que legal. Era pra ser. Em 15 dias a gente mudou. A gente mudou completamente de vida. Tudo muito acelerado, né? Exatamente. Lá em casa a gente Por não isso que gosta a de gente pediu pra ir devagar, porque eu já sabia que não ia ter nada devagar. Exatamente. Aí eles veio também, não foi? Aí a gente mudou em março de 2021. Aí foi outra coisa que foi rápido também, que aí a gente foi, mudou e tal, a gente super adaptou. Aí em outubro de 2021 eu falei que eu queria ser mãe. Eu acho que eu tô sentindo que eu tô preparada, já tinha vontade e tal. Usava o DIU, ia ter que tirar porque já tinha prazo. Eu engravidei, liberei o DIU em outubro e em dezembro eu tava grávida. E eu não imaginava que ia ser tão rápido. Muito. E aí foi isso. Então, assim, nada é devagar na nossa vida. Tudo é muito rápido, muito intenso. E eu gosto muito de Formosa, eu gosto muito de morar aqui. Eu acho que pra criação da Elis é muito mais fácil, é muito mais leve. Pega menos engarrafamento. Isso. E tem aquela Você tá questão... 2 minutos no almoço em casa, são coisas que eu valorizo. Exatamente. E pela questão da gente ser daqui, né? Eu acho que isso dá um certo sentimento de conforto, de família, de... Mesmo minha família não sendo tão unida, mas eu tenho uma sensação que eu tô em casa. Então... tudo tão perto, né? Eu super valorizo isso também. Só de almoçar, poder almoçar em casa a 2 minutos. É muito bom. Exatamente. Muito bom. E o mais curioso, você também recebeu uma proposta para trabalhar com seguros de vida, a MetLife. Uma área completamente diferente do design. Como foi essa transição? Você se reconheceu nessa nova versão Mariana? Então, foi um dos maiores desafios da minha vida, né? Porque eu achei que eu não seria uma boa vendedora, até por isso que eu recusei de primeira. E eu descobri que é algo que eu sempre gostei. Tá na minha veia. Eu sempre tive muito prazer com o lado social. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa. Eu sempre gostei muito de me socializar, de chegar, fazer amizades, até em época de colégio, de quem chegava novato, eu ia lá, eu era a primeira a chamar e conversar. Então eu nunca tive problema e nunca tive questão nenhuma com ninguém. Eu sempre me dei bem com todo mundo. Comunicativa. Isso, e aí quando eu entrei na MetLife, que realmente, oficialmente, entrei, fui fazer minha lista, que a gente tem uma lista de prospecção inicial, eu fui vendo tantas pessoas que eu conhecia, e pessoas que eu conhecia e que tinha contato. Eu nunca perdi de chegar num lugar, aqui cidade pequena, a gente é daqui, a gente conhece muita gente, mas de chegar e não cumprimentar. Eu sempre fui uma pessoa que chego nos lugares, se eu conheço de vista, eu vou e cumprimento. E eu sempre fui assim. E isso facilitou muito, porque nesse mercado, além de você vender, você tem que vender para uma pessoa que vai confiar em você. Porque eu vendo com propósito. Que eu acho que tudo que a gente vai vender, se a gente confia e acredita naquele produto, fica muito mais fácil, muito mais simples. Então, quando eu peguei esse propósito de mostrar para as pessoas a importância de um seguro como esse, que é uma proteção de renda, que é uma proteção, enfim, de N possibilidades de proteção. Já tá tentando, Você graças não me escapa, inclusive. Então, eu fui vendo que fazer isso, falar e ter propriedade no assunto, além de mostrar o meu network de vida, que eu descobri que eu tinha um network de vida sem querer, muito grande,
fez com que eu descobrisse algo que eu gosto bastante. Eu amo vender. Eu amo essa parte do network, de mostrar. Hoje, igual ontem eu estava fazendo uma reunião, um café, hoje eu nem uso mais apresentação. Antes eu apresentava tudo. Hoje eu só falo. Eu só explico para o meu cliente o que é com propriedade, porque eu bato um papo com o cliente, entendo a dor dele, entendo aonde que a gente tem que proteger, e isso se tornou algo que para mim hoje é muito comum. Vender é difícil? É, só que se tornou um pouco mais leve pelo estilo que eu tenho e que eu não sabia que eu era boa. Mari, eu acho que assim, casou tanto isso no momento assim, até de idade, porque hoje todos nós aí já estamos aqui com o pé nos 40, né? Então assim, já a uma grande maioria já com filhos e tudo, né? Trabalhando, estruturando e tudo, então veio super a calhar porque até o seu convívio todo, sim, que não tem, sabe que precisa, sim, e começa a enxergar, né? Porque se você oferecer esse para uma turma de 18, 22, ninguém quer, né? Vai estar todo mundo ali na fase que a gente está vindo para os shows em Brasília, sim, né? Só querendo sair e tudo, e ninguém vai estar preocupado com esse grupo. Eu tenho alguns clientes mais jovens. Mas que a maioria é pessoas da nossa idade. A maioria, eu acho que isso facilita um pouco, sim, pela fase que a gente está hoje da nossa vida. Não necessariamente que só quem tem filhos que se preocupa nesse sentido, mas tem um peso muito maior. Isso é bem... a faixa etária de adesão para esse tipo de produto, sim. Então, acho que veio um momento certo, porque eu acho que se eu fosse bem mais jovem, eu não teria essa mesma visão para eu conseguir vender. Então, acho que ajudou. Mas a pergunta que você fez inicial dessa transição, eu me vejo hoje muito mais realizada profissionalmente. Eu vejo que não só como trabalhar com a MetLife, com o seguro, mas sim trabalhar na parte comercial em geral. Eu vejo que essa área comercial faz parte de mim. Então, independentemente de ser o seguro, de ser empresária, então eu sempre estou ali naquela parte do network e eu descobri que hoje eu não consigo ficar sem. Que legal. Quando a gente entra para esse mercado, o brasileiro tem muita visão de que acha que seguro de vida só encaixa de falecimento. É muito mais que isso. Então, o meu propósito é exatamente esse, que as pessoas saibam a importância. Você vai fechar um contrato? Maravilha. Mas se sai numa reunião comigo e vai contar para outras pessoas como funciona, já valeu. Porque a gente tem que ter uma mentalidade diferente. O Brasil, que a gente estava falando em questão política, tem um sistema que funcionou durante muito tempo no Brasil, chamado INSS. Que você tinha uma segurança ali de que caso aconteça algo com você vai estar amparado. Só que é uma instituição que infelizmente está se falindo, por conta matemática. Então, quando a gente fala, por que eu estou no mercado que está numa crescente muito legal? Por conta disso, porque as pessoas estão se antenando mais sobre essas situações. Tem muita gente que acha que, exemplo, tem uma amiga minha que teve câncer há 3 anos atrás, câncer de mama, pediu licença do trabalho, entrou com o auxílio do INSS e o INSS recusou, porque falou que ela tinha um câncer que ela poderia trabalhar. Então, assim, por quê? Não é porque eles estão limitando mais por conta matemática. Então, agora falando um pouco de política, né? Um pouco não de política, mas de sistema. Nunca na história do mundo teve tanta gente vivendo tanto tempo. Tem muitos idosos morrendo acima de 90 anos. Inverteu, né? E pouca gente tendo filho. Você é uma exceção. As pessoas não estão querendo ter filho como antes. Então, imagina, a quantidade de aposentados está maior do que pessoas nascendo. Se quem banca o aposentado de hoje é quem está no mercado de trabalho, e se não tem gente no mercado de trabalho suficiente para pagar, vai colapsar. Então, é algo que, independentemente de ser uma pessoa que é CLT ou autônomo, o CLT também não tem mais essa segurança. Então, quando a gente faz um planejamento personalizado, é para proteger a renda, literalmente, personalizado para proteger de acordo com aquele padrão de vida da pessoa. Então, quando eu entrei nesse desafio, é gostoso por isso. Porque eu falo aqui com orgulho do que eu vendo, porque eu sei que é importante. É um planejamento. Exatamente. Ano passado, você entrou numa sociedade com a sua sogra e nasceu a Leviera Pudiz. E dá pra ver que tem muita estética, muita assinatura sua ali. Como foi unir a bagagem do design com o empreendedorismo e criar algo tão forte? Tão gostoso.
Maravilhoso. Então, no final do ano de 2024, eu tava com uma ideia de investir em algo, fazer alguma coisa e tal. Não necessariamente empreender, queria fazer alguma coisa. E a Léo, que é minha sogra, né, ela trabalhava na Kika Cakes, trabalhou acho que 3 ou 4 anos, não lembro direito. E ela levou a receita do pudim pra lá. Ela fez um curso e aí ela fez um pudim e eu não gostava de pudim. Nunca gostei daquele pudim de furinho. Nunca gostei. Sim, gostava, mas não era assim. Nunca tive, não. E aí, quando ela desenvolveu essa receita, e aí eu comia lá na Kika, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, esse pudim é maravilhoso. Eu pedi quase toda semana. E aí ficou viciada, eu fiquei viciada. E aí, quando foi final do ano de 2024, eu gosto muito de presentear as pessoas. Eu fui no shopping e sabe aquelas marcas de biscoiteiro? Deixa eu continuar. E aí eu fui, sabe aquelas lojas de biscoiteiro, Dom Caseiro, que eles trabalham muito em embalagem, são quiosques em parque shopping e tal. E eu comprei alguns presentes e nem sabia se era tão bom. Eu falei, aí quando eu cheguei em casa, eu falei, gente, vou dar esse presente, nem sei se é bom. Deixa eu provar. Aí não, eu sou muito da embalagem. Aí me veio um start no Réveillon. Eu falando com fonte, eu falei assim, cara, por que a gente não lança uma marca de pudins presenteáveis? Aí, como assim? Eu falei, vou chamar sua mãe pra ser minha sócia. Aí ele, ué, como assim? Ué, what? Do nada, né? Aí eu falei assim, vou chamar sua mãe pra ser minha sócia. Pra ser minha sócia. Aí ele, mas vai dar conta, você trabalha tanto e tal. Eu falei, não, vai ser de boa. Vai ser, tipo, sua mãe vai fazer o pudim, a gente faz identidade visual, a gente põe no iFood, o motoqueiro vai lá, entrega, pronto, acabou. Não vai ter tanto trabalho assim. Aí chamei ela e falei assim, vamos parar de trabalhar CLT, ela tava muito cansada. E aí a gente tinha muito... Eu tenho um carinho muito grande pela Léo. Mesmo desde a época que eu namorei o Fonte a primeira vez, a gente nunca perdeu contato. E ela é uma pessoa que eu admiro muito, ela é muito trabalhadora. Ela tem uma história de vida muito sofrida e ao mesmo tempo muito... vitoriosa. Exatamente, muito vitoriosa. Então, a gente tinha muita vontade de tentar motivá-la a sair do CLT, para parar de trabalhar tanto e não ganhar tão legal quanto ela merecia, assim, ganhava ok. E aí eu cheguei e fiz a proposta e ela topou. E aí isso foi em janeiro de 2025. Aí a gente começou a pesquisar, começou a analisar como que a gente ia fazer, o que a gente ia fazer. Mais uma vez foi tudo muito rápido. Foi, mas só que a gente lançou no dia 1º de maio. Foram 5 meses de preparação, quase 5 meses. Aí resolvemos fazer pudins saborizados, aí a gente foi fazer pesquisa de mercado, a gente fez uma pesquisa de mercado de sabores e veio a ideia da identidade visual. Eu sou uma pessoa extremamente ligada à embalagem e sempre eu compro muito pela embalagem. Pode ser até um pouco errado, mas eu gosto muito de chegar e entregar um belo pacote, é gerar uma experiência. E eu falei, eu queria muito uma marca sofisticada que trouxesse aconchego, porque pudim é algo que lembra... memória afetiva. Exatamente. Pudim da avó. Exatamente. E aí quando a gente fez a identidade, estava na minha cabeça de fazer algo sofisticado e aí veio a ideia do medalhão. O medalhão ele é algo muito forte, o ícone da marca é um medalhão que tem a silhueta da Léo. Então eu desenhei o medalhão para trazer o ar de sofisticação e algo familiar, com o desenho de uma avó. E o nome Levieira vem do nome dela, que é Leondina Vieira. E aí a gente pegou o Lê, todo mundo chama ela de Lê. Eu já vi, uma vez eu tava pensando também, gente, o que deve ser? Eu acho que é o nome de alguém ali misturado, ó. E aí o nome dela é Leondina, só que todo mundo chama de Léo. Aí a gente ficava Léo Vieira. Falei, vai todo mundo achar que é homem. Aí um dia à noite, eu estava em casa deitada, aí eu, Levieira. Aí eu falei, o quê? Levieira. Eu falei, vamos colocar Levieira. Aí o som, assim, aí eu mandei pra ela na hora, que a gente tinha um grupo. Ela, amei. Aí ficou Levieira pudim. E aí a fonte da identidade, tudo, eu amei. Eu sempre fui muito crítica com as minhas coisas. Eu nunca gostava muito das coisas que eu fazia pra mim mesma. Tipo, enfim. E eu amo. Eu gosto muito da identidade. Aí a gente foi trabalhar. Eu sou apaixonada por azul.
você também gosta, Azul. que é a nossa marca, que é azul, Traz dourado paz, e nude. né? Exatamente. E é isso. E aí era pra ser uma coisa pequenininha e tá tomando uma proporção muito legal. E olha que história legal de sucesso, né? e aí eu tenho uma ideia, eu sou a corajosa da sociedade e a Léo já é o meu freio. Eu tenho uma visão da Leveira um dia essa franquia. Eu tenho isso na minha mente e tenho projetado tempo para isso. Eu quero expandir muito. Tem um tempo, né? Exatamente. Eu sei que é muito trabalho. O sonho ele tem que ter prazo e meta definida. Exatamente. Tá, ele já tá definido. Já tá tudo definido. bem. Tá ótimo. Escritinho lá em casa. O pudim sempre foi um talento de família. Né? Já falou aqui que a Leo tem uma receita, né? E segredinho. Uhum. É algo que já recebeu elogios, né? Mas transformar isso num negócio de sucesso exige visão. Qual foi a escolha que fez a Leveira Pudim virar marca e não só um produto? Repete, por favor, a pergunta final. Qual foi a escolha que fez a Leveira Pudins virar uma marca e não só um produto? Eu acho que produto a gente tem em qualquer lugar. Qualquer pessoa que queira vender algo, ela pode vender. Agora, marca tem a ver com experiência, né? Experiência. da pessoa simplesmente comer, gostar e ver que a embalagem que a gente entrega é uma experiência, o sabor é uma explosão, que eu falo que ele faz, usaram até uma expressão na inauguração, parece que faz festa na boca, de tão gostoso, só que principalmente o cuidado que a gente tem de gerar uma experiência para o nosso cliente. Então eu acho que tanto na parte da marca, do branding, da embalagem, a gente usa muito frases nas nossas embalagens que remetem àquele momento. Afetivo. Exatamente. E é um momento de muito prazer. A gente vende algo que é um momento de tipo assim, preciso de um doce. É um momento de relaxamento. Ninguém vai comer um doce tipo sofrendo. Então, realmente. Então é isso. É gostoso, é prazeroso. É o momento mais leve ali, que a pessoa tá tentando se desconectar dos problemas. Eu até falei pra Thaís, eu queria tanto fazer uma festa só pra voltar aqui esse picolé da Maria. Né? Bom, que é uma gostoso. É uma delícia. E aí vem a ideia do picolé, tem outras ideias, tem um milhão de ideias. E agora vocês lançaram o gelato, né? Que é um picolé de pudim com sabores sofisticados e com uma identidade própria. O que esse lançamento representa pra você? Então, foi uma ideia que acho que desde que a gente lançou, uns 2 meses depois, eu falei pra Léo, eu vi na internet, acho que em Minas tem uma empresa que fazia, eu falei, nossa, se a gente fizer esse tipo de picolé, vai ficar muito legal. A Léo, na mesma hora, falou assim, para que você tá ficando doida. Eu sempre falo as coisas e ela dá uma brincada sempre. Aí vem o ato de convencimento. Aí eu fui, comprei as forminhas sem falar pra ela, tá errado isso, mas sem falar pra ela, comprei 3 forminhas e chegou lá em casa e falei assim, vamos testar, vamos tentar fazer. Aí fomos testar a receita, porque não tinha, hoje tá mais hypado, hypado. Se você entrar na internet e colocar picolé de pudim, tem muita gente que começou a fazer. Não, acredito que não foi por causa da gente, mas eu acho que começou a rolar depois. Eu vi que tá uma tendência mesmo de colocar em festas, e até eu vi essa semana também uma decoradora falando que provavelmente, como é uma tendência de 2026, de diminuírem os doces e aumentarem os picolés dentro das festas. Sim. E aí, por insistência, aí a gente descobriu e tal, aí veio toda a questão da ideia, tá? A gente vai fazer. Deu certo a receita. A gente descobriu a forma de fazer a receita, descobrimos como fazia a casquinha, fizemos testes, fizemos sabores. Pronto, vamos lançar 4 sabores. Aí o palito do picolé, pela Léo. Vamos colocar o palito tradicional. Falei, não, a gente vai colocar o palito da Leveira porque
eu sei que o nosso público gosta desses detalhes. Eles reparam nos detalhes que a gente entrega. O nosso palito tem a silhueta. E tem palito premiado, não sei se você sabe. Não, tá bem. Tem palito premiado, porque eu queria... É igual era daqui bom antigamente, porque eu quero remeter a uma infância, algo relacionado à infância. A gente fez o lançamento na semana do Dia das Crianças. Bombou. Bombou de uma forma que a gente dobrou o nosso faturamento. E hoje a gente vende tanto pudim quanto gelato igual. A gente vende igual e tem e aí a visibilidade da gente, da nossa marca, ficou muito falado. Então assim, representa muito essa, e eu tenho outras ideias, igual a gente vai lançar semana que vem. A mente do empreendedor nunca nunca. A gente vai lançar semana que vem um novo sabor. De picolé? De picolé. Chegou legal. um material lá que já estava aprovado, tudo. Tava faltando só o último material e a gente vai lançar semana que vem. E tem muitos projetos legais aí pra esse ano. E Mari, e como que é feito assim o pudim? Como que é onde vocês fazem? Onde que acontece tudo? A gente montou uma mini fábrica na casa da Léo, que é no Jardim Califórnia. E aí a gente montou uma estrutura lá que tem meio que dividida uma cozinha, que é onde ela faz a produção, tem um forno especial e a parte de retirada, que também você pode comprar e retirar. E é 100% artesanal. A Léo faz tudo, tanto pudim quanto gelato. A gente não tem maquinário, só além do forno, né? Mas é tudo muito artesanal. E é uma situação que eu falo às vezes também isso pra Léo. Eu falo, quando a gente estiver muito grande, a gente vai ter que ter mais maquinário. E é algo que ela meio que reluta. Mas aí vai perder o toque artesanal. Eu falei, não, a gente vai adaptar. A receita é a mesma, só quem vai mexer não vai ser uma mão, né? Vai ser uma... Exatamente, mas aí ela... Legal. Vamos falar agora um pouco de autoestima. Você é mãe da Liz, esposa, empresária. E a gente romantiza demais a ideia de dar conta de tudo. Mas e quando não dá? Aí a gente surta dentro do banheiro. Aí tenta sair plena, mas às vezes não dá. Cara, não tem como não te admirar cada vez mais. Vou dar um parênteses aqui, porque eu tenho uma e eu já acho muito difícil, porque assim, é muito maravilhoso, a maternidade é surreal, mas às vezes é muito difícil conciliar. Mas eu acho que a maternidade não é à toa que veio pra... É um dom, né? Numa mulher. Porque eu acho que a nossa garra é diferente. Nossa. A gente tem os nossos momentos de surtos, a gente tem os nossos momentos de desespero, de choro, mas a gente tem um poder de reerguer e ter força que é diferenciado. Eu peguei esse desafio de empreender junto com o meu trabalho, que já era muito intenso, porque eu trabalho com pressão, né, o tempo todo, é uma cobrança assim, o tempo todo tem cobrança, e veio lá de empreender que eu sou uma pessoa muito metódica, eu gosto de tudo certinho no meu trabalho. Eu quero que a Levira, se a gente vai lançar um produto, tem que ser impecável nos detalhes, tanto no design quanto na entrega do produto, entrega de um delivery que pede um único pudim. Eu acho que tem que ser tudo, e isso acaba gerando um certo estresse. E ao mesmo tempo a cobrança da maternidade, de ser a melhor mãe que eu consigo ser pra ela. E às vezes a gente já tem aquela cobrança, né, de nossa, será que eu tô sendo a mãe que ela merece? Às vezes eu tô muito cansada, eu coloco um desenho pra ela e não consigo brincar, e aí vem a culpa, mas ao mesmo tempo eu falo, mas enfim, e o lado esposa também, que muitas vezes a gente tenta, é a parte assim que eu falo que é, entre aspas, um pouco mais leve, porque tem a compreensão do outro lado. Então não existe cobrança, já que a gente já sabe que... Então assim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é gostoso. Eu acho que você falar assim, Mari, você mudaria alguma coisa? Não. Quando você tem assim uma demanda do trabalho emergencial, e aí você apresentar com a Elis, você socorre o trabalho e fala, fonte, segura a ponta e vai, ou você fala, não, vou ficar com a minha filha, daqui a pouco resolvo seguir o trabalho? Depende muito do nível.
da urgência, né? Da urgência, depende muito. Tem vezes que é alguma coisa muito imediata, de um cliente estar com alguma questão pessoal ter que resolver, ou uma questão tipo assim. Porque a Medlife deve ter as urgências, né? Também. Tem algumas coisas, assim, não é tanto. É muito tranquilo em relação do pós-venda, né? Do lidar com o cliente que já faz parte da minha carteira. Mas a não ser que ele tenha uma urgência nisso que eu falo. Tipo isso. assim, né? Acidentou alguma coisa, a pessoa vai ligar pra quem, né? Exatamente. Como é que chama você? Você também é um life planner, não? Não, sou consultora. Consultora? É, uma consultora. E aí... A pessoa acidenta, ela liga pra consultora, Mariana. Mas assim... E aí você que aciona o seguro pra pessoa? Eu que sou a ponte entre o cliente e a seguradora, a MetLife. Então assim, mas a maioria das vezes, quando eu tô com a Elis, o celular, quando eu estou brincando com ela, eu tento deixar o celular de lado. A não ser quando ela tá assistindo um desenho, alguma coisa do tipo que acontece, né? Não tem... A mãe fala que isso não faz isso, não tem como. Mas... Eu admiro se tem alguém que consiga 100%, né? Não dá um desenho. Gente, Né? Né? Você tem algum ritual de autocuidado que te faz lembrar que você também existe além de mãe empresária? Sim, eu... Antigamente, assim, acho que antes dos 30, eu era muito desapegada com algumas questões estéticas de, tipo, cuidar da pele, cabelo. Eu sempre falei assim, eu sou muito desapegada com o cabelo, por isso que ele cresce tão rápido. Eu sempre fui dessas, assim, sabe? E eu gostava do meu cabelo do jeito que ele era, nunca... Teve uns momentos que eu fiz umas loucuras adolescente, né? Que eu já fui loira, já fui ruiva e tal. Só que hoje, eu acho que a gente vai chegando numa idade que a gente não tem muita escolha. E acabou que o cuidado se torna uma rotina. Então, eu tenho uma rotina de antes de dormir, depois que eu tomo banho, antes de tomar banho, tirar minha maquiagem, que eu uso maquiagem todos os dias. Tirar maquiagem, tomar um banho, passar um creme que minha pele não seca. E antes de sair de casa, passar protetor solar e tal. Então, eu tenho esse cuidado. Além de eu sempre tentando... Massagem, academia... Sim. Eu tô malhando bonitinho, inclusive. Malhei 3 vezes essa semana. Tô numa dieta certinha. Teve uma fase que eu tava fazendo mais massagem, mas acho que agora como eu tô emagrecendo, acho que vou precisar voltar pra massagem. Mas eu tenho muitos meus momentos, assim, faço unha toda semana, não tenho... Então, eu acho que eu tô numa fase que eu tô me cuidando bastante. É isso, acho que pra tudo na vida, que quando a gente tá com a autoestima elevada, a energia volta, né? A gente mostra que tá até no trabalho. Do que te faz se sentir bem fazer, né? Isso, e eu acho que a autoestima traz segurança pro nosso trabalho, principalmente na minha área. Para eu conseguir vender bem, eu tenho que estar com a autoestima. Isso transparece. É muito parecido com quando a gente era... Até hoje, quando você chega numa festa e você tá com a autoestima muito boa, as pessoas choram muito mais. Você já parou pra pensar nisso? Com certeza. Quando a gente tá no dia borocochô e você vai na festa, parece que ninguém olha pra você. Ainda bem que passou aquela fase do batom rosa, né? Com o blush, as 3 sombras aqui, né? A sobrancelha fininha. Exatamente. Então é isso, eu acho que isso é pra vida. Quando você tá bem com você mesmo, não tem. Então se não tem... É muito ruim quando a gente não se cuida. Eu me sinto mal quando eu não me cuido. Isso é algo muito pessoal, né? Sim. Cada um tem que enxergar a autoestima assim, o cuidado e tudo. Mas que bom, ela já tem um tanto de laderminha aí, ó, pra entrar na rotina dela. E se uma mulher que está assistindo a gente agora, vendo uma fase de transição, carreira, desacelerando, medo de começar, recomeçar, maternidade, dúvidas, o que você diria pra ela? Medo é normal. Não sentir medo, que não é normal. Eu sempre falo isso. Eu me sinto uma pessoa muito corajosa com as coisas da minha vida. Mas mesmo eu tendo coragem, sempre teve uma pitadinha de medo. E eu sempre falei, se eu não sentir medo, tá errado. Então, uma pessoa que tem muitas pessoas que têm medo de fazer certas coisas, de
tomar um próximo passo, de sair daquela mesmice. E eu acho que tem que colocar muito na cabeça, é muito mais fácil, eu acho, pelo menos, você se arrepender daquela frase antiga, arrepender do que fez, do que o que não fez. E vai dar certo. Você carrega ela. Agora vamos pro bate-volta. Você pode responder com uma palavra ou com uma frase. O que você aprendeu tarde demais? Ter paciência. Uma coisa que você não aceita mais na sua vida. Gratidão. Uma coisa simples que te deixa feliz de verdade. Ouvir a Elis me chamando. Uma insegurança que hoje você já venceu. Ser mãe de novo. Para o Brasil. Mas é isso, a explicação é essa. Tipo, hoje eu não tenho medo. Eu acho que se eu for mãe de novo, eu acho que eu não consigo encaixar a minha rotina e as minhas coisas. Mas se fosse pra vir, eu não ia ficar desesperada igual um tempo atrás. Mas não é um plano, não é um planejamento. Não é um planejamento não. Ah, você concorda comigo? Tá esperança aí. Ué, poxa, eu já tava aqui me ligar pra fonte agora. Um não que te protegeu. Quando eu saí da faculdade, eu participei de uma seleção que era para ser propagandista médica, que na época era um emprego muito legal, mas que se eu passasse, eu ia morar em São Paulo. E eu cheguei na semifinal, era uma única vaga. E eu tava botando muita expectativa, muita, tipo, eu vou, vai dar certo, e foi um não que eu fiquei muito mal, e minha vida seria completamente diferente. Então, assim, hoje eu não me vejo morando em São Paulo de jeito nenhum, porque quando a gente sai da faculdade de publicidade, é muito pensamento, vou pra São Paulo, que é o lugar da publicidade, né? E aí, eu acho que é uma das coisas que marcou, assim, nessa questão de não relacionado ao lado profissional. Agora, do pessoal, eu acho que... Uma frase que te guia. O que for pra ser feito, que seja bem feito. O que te dá coragem quando bate medo? Que depende só de mim pra dar certo. Qual o seu maior luxo hoje? Maior luxo. Eu poder fazer meus horários. O que te faz se sentir poderosa? Eu acho que meus resultados. Essa frase que eu falei, o que for pra ser feito, que seja bem feito, eu faço isso desde sempre. Então eu acho que quando eu pego algo pra fazer, eu me dedico muito pra que seja Bem feito. muito bem feito. E eu acho que isso, com o meu histórico, me torna uma pessoa... Eu me sinto poderosa nesse sentido, que as pessoas olham pra mim com admiração. Então, acho que é a minha experiência. Pra você, o que é sucesso? Paz de espírito. E o que não é sucesso, mas o mundo finge que é? Ter só dinheiro. E qual foi o momento que você se sentiu realmente bem-sucedida? Quando eu recebi a nomeação da convenção para Barcelona. E em 9 meses eu consegui alcançar o resultado de mais de um ano de trabalho. Aí eu vi que Tô no caminho certo. todo o caminho certo. Mas é isso. Foi muito interessante esse bate-volta. A entrevista mais demorada, porque a gente conversa pouco. Muito obrigada por ter participado.
participada. Obrigada, adorei o convite. Esse Obrigada, bate-papo. foi uma honra. Foi uma tarde cheia de conversa. Terapia. Muitos cortes que não dá pra fazer. Eu queria te entregar aqui na Della Dermine, um mimozinho Della Dermine, pra você incrementar o seu autocuidado. Pode abrir que eu vou te mostrar o que a gente separou pra você. Adoro caixas. O laço azul. Lindo. Tem um cartãozinho, pode ver agora? Pode? Isso é especial para nós, mulheres de sucesso. Equipe La Dermine. Obrigada, gente. É uma honra participar. Eu amei o convite, fiquei muito feliz. Quando a gente recebe esses convites e, enfim, nunca algo desse nível, né, claro, mas eu fiquei muito honrada e agora a gente falou, tô no caminho certo, eu acho que e inspirar outras mulheres, eu acho que isso é a nossa ideia, né? Tenho certeza que tem gente pensando assim, eu não vou com medo, arrisca, né? Só tem um jeito de saber se vai dar certo, né? Exatamente. Aí o que a gente colocou pra você? Como você falou que tá com pele seca, Sim. aí eu pensei na nossa água micelar, que ela é uma espuma de limpeza, que ela limpa muito bem a pele, purifica, e você usa maquiagem, mas ela não deixa a pele ressecada. Ela tem água de coco, que repõe minerais na pele, então ela limpa sutilmente, mas deixa com a sensação de pele hidratada. Legal. E esse daqui é o nosso sérum noturno, pensando aqui na nossa jovialidade. Ele é um sérum de retinol com nanotecnologia, então ele tem ação anti-envelhecimento, melhora a aparência da pele, ele tem estímulo de colágeno, clareadores, porque começam a aparecer aquelas manchinhas senis no nosso dorso das mãos, colam tudo. Então você pode passar na região toda, tá? E aí ele segue a nossa ideia Della Dermine de produtos multifuncionais que melhoram vários aspectos na pele com apenas um produto. Então ele é só de uso noturno, você só precisa usar à noite. Então, por exemplo, você pode de manhã lavar seu rosto, passar o protetor e sua maquiagem. No horário do almoço você consegue retocar, senão normalmente os protetores já protegem por 8 horas, então tá tudo bem. E à noite lavar o rosto e aplicar o hidratante noturno. Ele é bem prático, uma rotina prática para as mulheres de sucesso que correm, né? Continuar fazendo o seu cuidado com a pele, mas sem ser algo tão metódico. Adorei. Obrigada, Mari. Foi ótimo também. Muito adorei. Bom. Depois de tanto tempo a gente se reencontrar, né? Sim. É bom demais. E se você gostou dessa entrevista com a Mari, espero que, assim como eu conheci um pouco mais da história dela, que a amiga dela tinha coisas que eu não conhecia. Espero que seja uma história inspiradora para todo mundo que estiver assistindo. Conhecemos mais um pouquinho da Mari. E aí, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e escreve aqui embaixo o que você mais gostou dessa entrevista. Segue a gente nas nossas redes sociais, La Dermine Oficial, a Mariana Hortêncio e o Leveira.pudins. Certo? Exatamente. Até o próximo, então. Até a próxima entrevista.